E agora eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. E eu gostaria então de estar lendo, você que pode nesse momento acessar a tua Bíblia, ou como eu aqui, né, agora, diante dessas novidades todas, a gente também está se atualizando, né? Agora eu também estou com a Bíblia eletrônica aqui, faz parte, né? Estou com a Bíblia eletrônica. Então, se você tiver aí, abra e acompanhe comigo no Evangelho de João, capítulo de número 16, o verso de número 33. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Coloca a mão no teu coração agora e pede para Deus que essa palavra produza os efeitos dela na tua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis a tua palavra agora que nos é dada, e eu sei que o teu Espírito Santo vai trazer a revelação aos nossos corações. Que nesse movimento, Senhor, também nos seja dado entendimento e compreensão, porquanto o teu Santo Espírito é o nosso mestre, é o revelador da tua palavra, para que tudo que nela está aqui, revelado a nós pelo mover dele, se concretize e possamos dela usufruir, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra diz ali: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Que coisas são essas que Jesus está aqui falando e revelando ao meu e ao seu coração? Porque nesse momento aqui do livro de João, Jesus estava conversando com os seus discípulos, estava passando a eles orientações, ensino, instrução, e revelando determinadas coisas que haveriam de acontecer com a sua vida, e nessa revelação também, explicando a eles o porquê era necessário a sua vida ser entregue, ele morrer e ressuscitar ao terceiro dia, como assim o sucedeu. Então isso daqui é um fato. E diante desse fato, então Jesus ali no capítulo 15, depois se você tiver a oportunidade de ler em casa, e aí você não pode cair naquela retórica de dizer eu não tenho tempo, né? Porque todos nós temos bastante tempo agora para fazer bastante coisa em casa, né? Então abra, leia ali o capítulo 15, e você vai ter um entendimento um pouco maiorzinho, mais amplo a respeito do que eu vou explanar aqui. Porque Jesus, quando diz ali, né, estas coisas vos disse para que tenhais paz, ele estava então falando dele como a videira verdadeira. E aí ele, nessa dinâmica dessa conversa com os discípulos, ele diz a necessidade da conexão, de estar ligado, de ter o entendimento da sua pessoa, da obra que ele estava promovendo e os benefícios que a obra no seu corpo, como expiação por mim e por você, produziria de bênçãos, de recursos, de benefícios, de comunhão com Deus. E tanto é que num dos versículos ali do capítulo 15, agora não lembro bem o endereço certinho, mas diz ali: sem mim nada podeis fazer. Porque ele está falando exatamente dessa conexão, dessa ligação, de estarmos nele, para que ele esteja em nós. E ele ainda diz assim: se vós permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Então ele também nos desafiou nessa conexão, nessa ligação, de nós termos um comprometimento, de nos mantermos, né, aliançados com Ele, firmados com Ele, de mantermos essa presença de nós nele e Ele em nós. Então ele faz toda essa explanação, e aí, diante desse discurso, ele diz: e eu quero que vocês entendam isso para que vocês tenham paz. E por que ele faz esse relato todo, construindo as coisas nessa conexão, nessa ligação que é necessária ter com Ele? Porque ele está afirmando que nesse mundo teremos aflições. Não é uma possibilidade, é uma certeza que Jesus deixou, que nós teremos aflições.
Por que teremos aflições? Porque a partir do momento que a gente se conecta nele, que a gente tem uma ligação com ele, em que a gente aceita a nossa comunhão com ele de uma maneira que foi promovida por entendimento, por compreensão, recebendo ele no nosso coração, diante de quem ele é e da obra que ele fez, nós não pertencemos mais a esse mundo. Não pertencemos mais. E aí, quando está falando aqui mundo, não é a questão terra, não é a questão aqui globo terrestre, não tem a ver com questões geográficas, físicas, está falando de um sistema. Quando nós nos conectamos a Cristo pela fé, além da justificação, da purificação, da remissão, do conserto, da comunhão que conquistamos em Deus para estabelecer essa paternidade maravilhosa que Ele nos libera através de Cristo, nós perdemos o vínculo desse sistema, porque não temos mais vínculo com Ele, porque se aceitamos Cristo, nós entramos num processo onde a gente tem que tomar a nossa cruz, ou seja, a nossa renúncia, o abrir mão das coisas desse mundo, dos interesses mundanos, para viver nessa conexão com Jesus num propósito de santidade e de santificação, né? É o agora e o amanhã, porque ele diz que tem que permanecer, então é uma necessidade diária de andar na contramão desse mundo. E aí quando fala sistema, e ele faz essa revelação dizendo, olha, no mundo tereis aflição, ele está dizendo que pelo fato da gente romper com esse sistema vai investir contra nós. Como assim, pastor? Meus queridos, quando diz ali nós teremos aflições, está falando que nós vamos enfrentar os desafios o tempo todo, diante daquilo que o mundo produz, para nos gerar prazeres momentâneos, para trazer as suas mazelas, para produzir os seus frutos de injustiça, de corrupção, de prostituição, de lascívia, para produzir os seus frutos de mentira, de engano, de vaidade, de arrogância, de soberba, de orgulho, de insatisfação, de intolerância, de falta de perdão. Esse é um sistema mundano, e eu ainda aqui estou sendo bonzinho, estou citando algumas coisas, mas é muito mais amplo o que esse sistema gera. E está aí presente, né? A gente pode definir de uma forma mais ampla, usando uma palavra só, a imoralidade que tem, né? Aí já abre um leque, porque a imoralidade vai muito mais além do que pequenas coisas que podemos citar, né? Então o mundo o tempo todo vai passar a nos desafiar. E aí a nossa carne vai ser o nosso ponto de combate. Porque a nossa carne conhece, sabe o sabor, sabe o gostinho, sabe o efeito. Ela sempre vai querer nos induzir a tornar o sistema. Mas Jesus disse que o Espírito nosso, se temos nós o Espírito de Deus, e é fato que se aceitamos Jesus, mediante a fé, Ele está em nós. Então nós temos como superar, como vencer, como dizer não para o mundo e sim para Deus. Mas ele disse que isso vai gerar aflição. Vai gerar aflição. E o mundo também, além de todas essas situações, ele ainda vem com as suas mazelas, onde determinada circunstância muitas vezes gera um fator limitante. Aí eu vou usar até a tônica do momento, né? Não tem nada mais limitante hoje que seja bem presencial na nossa mente do que o Covid-19, esse coronavírus, essa pandemia, entre aspas, né? Que eu creio que muito mais é histeria do que verdade, né? Muito mais histeria do que verdade, né? Até porque se o vírus tivesse tanto poder assim, ó, os supermercados estão sempre assim, ó. Eu não sei o que o pessoal gosta tanto de ir no supermercado, pelo amor de Deus, gente.
Não dá para dizer assim, eu vou, agora está uma hora legal, eu vou lá no supermercado que não vai ter ninguém. Vai! Vai! Se esse vírus tivesse esse poder todo, aqui em Brusque o pessoal adora passear no mercado, né? Mas, tudo bem. Tem outras cidades aí que também estão aumentando as estatísticas de forma fraudulenta, né? Mas a verdade sempre vem à tona, né? Então a gente sabe que não é bem assim, né? Mas, estabelecidas as medidas prudências, né? Que ninguém também vai aleatoriamente fazer coisa irresponsável, né? Mas dentro das medidas de prudência, a gente segue o barco. Mas, né, é uma situação limitante pelas mazelas do mundo, que o mundo promove, e acabam chegando e influenciando a nossa vida. Mas o que Jesus disse? Olha, vocês vão ter aflição, mas uma coisa você pode ter certeza, eu venci. Pastor, mas está dizendo que Jesus venceu. Sim, meu querido, mas se eu permaneço nele e ele permanece em mim, o poder de vencer também está em mim. Então eu posso superar isso. Se você pegar ali, quer ver, o capítulo à frente, no próprio Evangelho de João, capítulo 17, o verso 9, presta atenção no que Jesus diz. Jesus falando com Deus. Jesus estava conversando com Deus. Ele diz assim, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Você entendeu? Jesus está intercedendo por mim e por você diante de Deus. Ele diz, Pai, é por eles, eu e você, que eu rogo. E aí ele diz assim, eu não rogo pelo mundo. Pastor, Jesus não roga pelo mundo? Não. Porque Jesus não tem conexão alguma com esse sistema imoral, ilícito, corrupto, fraudulento. Jesus não tem conexão nenhuma com esse sistema mundano, que é promovido pelo ser humano. Frise-se. O responsável por isso aí tudo é o ser humano. Pastor, mas não é o diabo? Não, meu querido, o diabo só nos dá a dica do que fazer. A gente aceita ou não fazer. Infelizmente, o ser humano geralmente aceita a dica. O ser humano aceita a dica. E aí o mundo está do jeito que está. Né? E a responsabilidade não é de Deus, é nossa. É nossa. Tanto para o bem como para o mal. Porque assim como as coisas estão ruins porque a gente toma as decisões erradas, a gente também pode fazer que as coisas fiquem boas se a gente tomar as decisões certas. Pastor, como é que eu vou tomar a decisão certa? Meu querido, lê a Bíblia. Aqui está tudo escrito o que é certo de fazer. Simples, simplérrimo. Simplérrimo. Aí Jesus diz assim, eu não rogo pelo mundo. Porque Jesus não tem conexão nenhuma com o mundo. Mas pastor, nós estamos no mundo. Pois é, nós estamos. Mas Jesus disse, Pai, eu peço que os livre do mal. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu rogo por eles. Por eles eu rogo. Não rogo pelo mundo. Eu e você temos uma proteção de Jesus. Eu e você temos uma reivindicação do próprio Jesus diante de Deus a nosso favor, para nos cuidar, para nos proteger, para nos livrar do mal, desde que a gente tome as atitudes corretas que dão essa legalidade, desde que a gente se mantenha conexo, ligado, a gente permaneça em Cristo, nós vamos ter essa ação de Deus a nosso favor. E até Jesus nem tem interesse nesse mundo, porque ele trouxe um outro diferente. Como assim, pastor? Jesus, ele deixou bem claro. Por isso que ele disse, Pai, eu não rogo pelo mundo. Porque Jesus não está preocupado com esse sistema mundano, ele trouxe um outro. Porque quando ele se manifestou, ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus não veio consertar o mundo.
Jesus veio consertar eu e você, se a gente assim o permitir, se a gente assim aceitar, se a gente assim se disponibilizar para ser trabalhado por Ele. Ele não veio para mudar o mundo, Ele veio para trazer um reino diferente, da onde eu e você somos integrantes, da onde eu e você fazemos parte, através de Cristo, como nosso Senhor. Então essa conexão é necessária, porque é ela que me desvincula desse sistema mundano, é ela que me desvincula do mundo, e é ela que manifesta o poder de Deus a meu favor, para eu continuar vivendo nesse mundo, e esse mundo não me destruir, e esse mundo não me causar dano e prejuízo, esse mundo não cercear a minha liberdade, com a qual Cristo me libertou. É isso que eu tenho que entender. Meus queridos, olha para mim aqui, presta atenção. Às vezes as pessoas têm uns discernimento meio complicado. As pessoas acham que Jesus fez todos os seus sinais, prodígios, maravilhas, seus milagres, a sua manifestação de poder, porque Ele estava aqui como um Deus, porque Ele é Deus. Ah, Jesus é Deus, então Ele fez tudo aquilo, meu querido. Ele estava aqui como homem. Pastor, o senhor endoidou? Não endoidei, não. Ele nasceu de uma mulher com corpo, alma e espírito. Ele habitou no meio de nós em carne e sangue, como um homem. Ele não fez nada aqui na terra como Deus. Ô, pastor, meu querido, quer ver? Abre lá comigo Filipenses. É ali, ó. Carta aos Filipenses, capítulo 2, os versos 7 e 8, diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou. Quem se esvaziou? Jesus. Assumindo a forma de servo. Quem que assumiu a forma de servo? Jesus. Tornando-se em semelhança de homem. Em que ele se tornou? Semelhança de homem. E reconhecido em figura humana. Reconhecido como? Figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus estava aqui como homem. Como homem. Pastor, mas como é que Ele fez tudo que Ele fez? Da mesma forma que Ele liberou para mim e para você fazer. É isso que as pessoas não entendem. Da mesma forma que Ele liberou para mim e para você fazer. É por isso que Ele disse ali: tereis aflições, mas eu venci. Por que Ele venceu? Porque estava presente nele a pessoa chamada Espírito Santo, e Ele sim é que deu todo o poder para Jesus, sendo homem, poder dar ordem para a doença, ordem para a enfermidade, ordem para os demônios, pisar serpentes, escorpiões, para destruir as obras do maligno, para andar nesse mundo, e esse mundo não o atingir, não o destruir, e por mais que ele foi perseguido, caluniado, injuriado, humilhado, nada lhe causou dano algum, porque o poder estava nele. E o poder era a presença da pessoa do Espírito Santo nele como homem. Pastor, então o senhor está querendo me dizer que eu, sendo homem, pelo fato do Espírito Santo estar em mim, eu tenho o mesmo poder de Jesus? Ai, querido, cai a ficha. Cai a ficha. A nossa fé é em Cristo. Mas o poder de exercer a nossa fé com qualidade, com soberania, com efetividade, com eficácia, é pela pessoa do Espírito Santo. Assim como Jesus o fez. E sabe que Jesus, Ele nos desafiou. Ele disse assim: olha, as obras que eu fiz, vocês têm condição de fazer maiores ainda. Porque eu vou para o Pai, mas vocês vão continuar aí? Vocês têm muito mais coisa para manifestar o poder do que eu em 3 anos e meio. Foi isso que ele quis dizer. Oh, meus queridos, vamos parar de ser essas pessoas
que não entende a grandiosidade do que nos foi dado em Cristo Jesus, pelo amor de Deus. Tem gente que vive repetindo determinados versículos, né? Mas eu vou só citar um aqui que as pessoas gostam, né, de citar e recitar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você parou para pensar o que significa não perecer? Significa você estar nesse mundo e esse mundo não ter poder contra você. Por que esse mundo não vai ter poder contra mim se ele gera aflições, se ele cria circunstâncias, se ele é um fator limitante para a minha vida? Porque o Espírito Santo de Deus está em mim e eu posso determinar, designar e trazer à existência o que é necessário para produzir os frutos de justiça, de graça, de amor e de poder que procede de Deus para mim e para você, no qual, através de Jesus Cristo, nos foi liberado para usar e usar da maneira com que estiver em concordância da palavra de Deus para destruir as obras do mal, para não permitir que o mal nos toque. Mas pastor, isso aí é meio... Não é meio complicado não, meu querido. Não é meio complicado não. A questão toda é o seguinte: eu creio, porque se tem um ponto de interrogação, já não é crer, é dúvida. É dúvida. E na incerteza, a própria palavra de Deus diz: aquele que não tem fé, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem é que busca a Deus? Quem tem fé, quem crê. Quem crê. Ele tem presentes para dar para aquele que crê. Porque Jesus disse: até hoje nada pedis em meu nome, mas a partir de agora, tudo que pedires em meu nome, crendo, a vez de receber. Tudo que pedires em oração, crendo em meu nome, o meu Pai que está nos céus, vô-lo há de conceder. Isso é um fato, não é uma possibilidade, é um fato. A gente é que não usufrui. Sabe por quê? Até a própria oração que Jesus ensinou, tem muita gente que adora citar, tem gente até que repete antes de dormir: Pai nosso que estás no céu. Essa oraçãozinha que Jesus ensinou, ela disse que nós temos que fazer o quê? Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Aí eu pergunto: no reino de Deus tem doença? Tem enfermidade? No reino de Deus tem crise? No reino de Deus tem vírus? Tem bactéria? No reino de Deus tem ausência de prosperidade? Pastor, meu querido, não foi o que Jesus disse? Não foi o que Jesus disse? Venha a nós o teu reino. No que eu tenho que viver nesse mundo, nesse sistema? Não, é no reino de Deus que eu tenho que viver. Mas eu tenho, para mim, usufruir de tudo que o reino tem, é mediante a fé, e a fé é pelo crer, e o crer não tem dúvida, o crer é certeza, o crer é saber que pelo fato que Jesus, sendo homem, tendo recebido o Espírito Santo, ele pôde fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Eu também, mediante a fé em Cristo, também tenho o mesmo Espírito que operou nele, e se eu abrir a minha boca com fé, crendo de que aquilo que eu estou determinando, que eu sei que no reino de Deus já está estabelecido, eu vou usufruir. Mas é esse mecanismo que tem que estar presente, porque, meus queridos, a gente recebeu. Jesus, ele diz ali, em João, no capítulo 16, no verso 7, ele diz ali, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Vou botar o versículo no trivial, de um jeito mais facinho. Jesus estava dizendo o seguinte: eu preciso morrer, porque aí quando eu morrer, eu vou vencer a morte, e aí eu vou ressuscitar, e quando eu ressuscitar, eu vou tornar para o Pai.
porque eu tenho que voltar da onde eu vim. Eu vou lá me assentar à direito dele e vou ficar intercedendo por você, sendo seu advogado, né? Eu vou estar lá lhe dando todas as condições de você viver bem nesse mundo. Mas aí o Espírito que está em mim, eu vou liberar geral. Quando eu for, ele vai ficar aqui, e aí ele não vai estar restrito só à minha pessoa. Ele vai ser aquele que vai habitar em todo aquele que crer em mim, como diz as Escrituras. Entenderam, meus queridos? Pastor, tanto é que lá em Atos 1,8, você já leu que está lá em Atos 1,8? Atos 1,8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que nós vamos receber? Poder. Quando descer quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo vem de quem? Da parte de Jesus, porque ele disse: se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E aí diz ali: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando descer sobre vós o Espírito Santo, tereis poder. Quando descer, quando o Espírito Santo habitar em cada um de nós, o poder vai estar liberado, porque mediante a fé tudo é possível. Por isso que lá em Lucas, no capítulo 10, o versículo 19, diz aí: eis aí vos dei autoridade. Quem deu? Jesus. Para quê? Para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Pastor, o Espírito Santo foi dado. Eu sou casa espiritual, ele habita em mim. Então significa que eu tenho esse poder para pisar serpentes, escorpiões e sob todo o poder do inimigo, e nada me fará dano algum. Amém, glória a Deus. Mas pastor, a gente fica doente, pastor, a gente passa por problema financeiro, pastor, a gente tem determinadas limitações, a gente às vezes se sente impotente diante de fatos, de circunstâncias, de problemas. Usa a fé, meu querido. Usa a fé. O poder está em nós. O poder foi liberado. Ele está presente na minha e na sua vida. É o mesmo poder que Jesus, sendo humano, operou todas as coisas. É o mesmo poder. Porque é a mesma pessoa, o Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de mim e de você. Mas sabe qual é vamos dizer assim, a tônica para usufruir dessa verdade? Abre lá na primeira epístola de João. 1 João capítulo 5. Diz assim, 1 João capítulo 5, verso de número 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pastor, meu querido, está aqui a revelação da verdade para a nossa vida. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que é nascido de Deus? Quem tem Jesus no coração. Quem recebeu Jesus, quem está conectado, ligado, quem permanece nele e Jesus permanece presente por essa conexão. Diz ali que esse é o nascido de Deus, porque não é mais nascido da carne, mas é nascido da água e do Espírito. Esse já é um vencedor, porque todo que é nascido de Deus já vence o mundo, já rompe com esse sistema, não faz parte desse sistema, está alheio a esse sistema, não se corrompe com esse sistema, mas é um cidadão do reino dos céus, que tem a presença da pessoa do Espírito Santo, que nos dá poder de vencer, de superar, de conquistar e de usufruir
das bênçãos celestiais que nos são dadas em Cristo Jesus, liberalmente. Está tudo disponível. Mas o fator está ali, ó. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Você crê? Você tem fé? Então você pode mudar a sua história. Você crê, você tem fé, você pode mudar essa situação. Você crê, você tem fé, você pode buscar no reino dos céus aquilo que é o suprimento para a tua necessidade. E Deus liberalmente, é como está escrito, tá? O que pedirdes em oração, crendo em meu nome, meu Pai que está no céu, vô-lo concederá. É sobre esta verdade, meus queridos, que nós temos que viver. É sobre esta verdade que nós temos que nortear a nossa vida. É sobre essa verdade que nós temos que buscar as experiências com Deus. Porque a gente só pode testemunhar de Jesus, como está escrito ali, se o poder estiver operando. Se o poder estiver produzindo aquilo que a palavra diz que ele tem poder de produzir. Que são as famosas obras da fé. Sem as quais as obras produzidas pela fé, a nossa fé é designada como morta. Então, irmãos, vamos sair dessa zona de conforto, vamos sair dessa situação de mimimi, de achar que somos coitadinho, que tudo está dando errado, que nada vai para frente. E agora, como será o mundo? O mundo que se dane, meu querido. Nós somos cidadãos do reino dos céus, e no reino do céu não tem crise. Nós não temos que ficar nos apegando com as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo vão ficar aqui. Tanto isso é verdade que quando cada um de nós morrer, o máximo que vai acontecer, a gente vai estar ali com um paletózinho, né, ou com um vestidinho bonito, mas quando o coveiro chegar o tempo de ir lá limpar o túmulo, ele vai pegar as tuas roupas, porque as tuas roupas vão estar ali, naquele lugarzinho, naquele buraco vai estar as roupinhas, cueca, calcinha, sutiã, vai estar tudo ali, porque a gente não leva nada. Eu vou levar minha aliança. Não vai levar. O cara que abriu o caixão, se ele vê a aliança ali, dançou. Mas também você nem vai sentir, porque já morreu. Dá para entender? Meus queridos, não vale a pena investir nas coisas desse mundo. Não quer dizer que a pessoa não tem que procurar ter as melhores coisas que tem direito mediante o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação. Tem condição? Usufrui. Mas que não seja isso a prioridade. A prioridade seja a gente entender que a gente é cidadão do céu, é ali a nossa pátria e nós lutamos para chegar nela. Pai, como disse Jesus, eu não estou nem aí para o mundo, eu não quero nem saber do mundo, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que me deste, para que onde eu estou, eles estejam também. Aí eu não preciso morrer para estar com Jesus, porque Jesus está no reino. Se eu estou no reino, eu estou com Ele. Amém? Que essa seja a verdade, que venha tomar o teu coração, que seja essa esperança, que venha a arder no teu coração, de saber que pela fé, você pode sim mudar a tua história, mudar a tua situação, mudar essa circunstância. Tu pode romper com as mazelas do mundo e usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus que nos é manifesta por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero orar agora com você sobre esta verdade. Coloca a mão no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, essa é a tua palavra. Ela é a palavra que procede da tua boca. Um Deus que não se engana, que não se arrepende, um Deus que não erra, um Deus que é perfeito e um Deus que nos deu essas palavras para elas produzirem em nós tudo o que está determinado mediante a tua vontade que ela revela.
Porque quando nós lemos, quando nós ouvimos, quando nela nós refletimos, nós entendemos qual é a tua vontade. E conhecendo a tua vontade, e ainda mais essa que nos foi revelada, que a gente possa verdadeiramente tomar uma posição de um guerreiro, de um vencedor, porque o próprio Jesus disse: eu já venci. E se nós estamos nele, nós também vamos vencer. Por mais que o mundo esteja gerando as suas mazelas, levantando limitações, levantando barreiras, colocando obstáculos, em Cristo Jesus, Senhor, se manifeste o teu poder agora, para que em nós haja, Senhor, esse poder fluindo, esse poder agindo, esse poder produzindo e reproduzindo aquilo que é do teu reino, a favor da nossa vida, da nossa família, do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa empresa, dos nossos negócios, para que nada nos falte, para que em nome de Jesus nós tenhamos a proteção, o guarda, o livramento contra todo o mal, que praga nenhuma chegue à porta da nossa tenda, que em nome de Jesus esse vírus venha ser envergonhado diante do teu poder, e ele não produza os seus efeitos em nome de Jesus, porque tu diz que tu nos guarda, porque tu nos diz que tu és a nossa torre forte, porque tu diz que tu és o nosso abrigo, a nossa segurança, que tu és o nosso braço forte na peleja, e o inimigo há de ser envergonhado na nação brasileira, em nome de Jesus, Pai. Nós vamos sim colher em meio a esse deserto, porque tu tem poder de fazer o nosso deserto florescer, tu tem poder de fazer o nosso deserto ser um lugar onde a gente tem a colheita, a prosperidade, tem a provisão. Tu pode sim, porque tu já deixasse essa verdade registrada. Em nome de Jesus, Pai, opera, abençoa cada lar, cada família, e em nome de Jesus continua manifestando o teu poder. Abençoa as autoridades da nossa cidade com sabedoria, com discernimento, diante das responsabilidades que eles têm de promover o melhor para o teu povo, de promover o melhor para o povo desse estado, dessa cidade, desse país, e que em nome de Jesus o que o inimigo tem planejado caia por terra em nome de Jesus, que todo esse laço, enredo, armadilha do inferno não prospere em suas ações, e aquilo que tu determinaste sobre a nação brasileira, o que venha a se cumprir, porque tu tem promessa sobre essa nação, promessa de prosperidade, promessa de crescimento, promessa, Senhor, de fartura e transbordância, promessa, Senhor, de um país abençoado a favor da nação, porque em nome de Jesus poderoso és tu, Pai, e és tu que tem regido todas as coisas, e em nome de Jesus somos gratos a ti. Abençoa os nossos empresários, abençoa as atividades econômicas, abençoa o comércio, Pai, abençoa em nome de Jesus, Senhor, dá sabedoria para estratégias nesse momento, a fim de que haja, Senhor, a gente sabe que tem um momento de plantar para colher, mas as estratégias venham de ti, Pai, para que essa colheita seja mais rápida, a fim de começar a movimentar toda a nossa economia, e ninguém mais fique, Senhor, sem ter a sua mesa abastecida, as suas contas supridas, em nome de Jesus, Pai, porque nós assim cremos, e assim pedimos, e que assim seja, em nome de Jesus, amém.